história real da vovó. Meu casamento com o marido da chefe chocou a todos e mudou tudo. Clara sempre foi uma sonhadora. Com apenas 25 anos, já havia moldado castelos em sua mente. Mas a realidade era bem diferente. Sua vida se resumia a dias exaustivos no escritório de uma empresa qualquer, sob o olhar implacável de Dona Teresa. A mulher tinha uma aura de poder que fazia até os mais corajosos hesitarem. Com um salto alto marcante e um olhar que poderia congelar o fogo, Dona Teresa não apenas liderava, mas dominava. E Clara estava apanhada nessa teia impenetrável. O calor do escritório era opressivo, mas isso não a impediu de sentir os olhares de um homem que, apesar de ser o marido de sua chefe, capturou sua atenção. Carlos, com seu sorriso gentil e jeito calmo, parecia o oposto da feroz Dona Teresa. Ele estava preso em um mundo de aparências, tentando manter as normas enquanto sua fragilidade emocional pulsava em silêncio. Clara frequentemente se pegava a imaginar. Um dia, enquanto arrumava arquivos, um papel caiu de sua mesa. Ao se abaixar para pegar, o olhar de Carlos cruzou com o dela. Foi um momento eletrizante. Um segundo que durou uma eternidade. Clara podia sentir seu coração disparar. O que mais poderia acontecer entre eles? Um amor não desejado. Um desejo reprimido. Tudo isso poderia desmoronar a estrutura da empresa. Dona Teresa, com seu enigma e mistério, não era ingênua. Qualquer sinal de ameaça ao seu reino poderia resultar em chocantes consequências. E agora, com Clara e Carlos se aproximando mais do que o esperado, o ambiente era um poço de tensão. Quanto mais Clara se sentia empurrada para esse labirinto de segredos, mais sua lealdade se desvanecia. O que ela realmente queria? O amor que a libertava ou a segurança da rotina sob a supervisão opressiva de Dona Teresa? Em sua mente, Clara travava batalhas. O amor a tentava, mas o medo da ferocidade de sua chefe a mantinha presa. A cada encontro furtivo com Carlos, Clara via o mundo ao seu redor se distorcendo. A empresa, que antes era apenas um lugar de trabalho, tornara-se um campo de batalha emocional. O que aconteceria se Dona Teresa descobrisse? O que aconteceria com Carlos e, acima de tudo, com ela? Quando Clara decidiu enfrentar Dona Teresa, uma verdade perturbadora estava prestes a ser revelada. Ela mal sabia que, nesse instante, um novo segredo emergiria das sombras. Ameaçando não apenas sua relação com Carlos, mas também tudo o que ela conhecia. A tensão era palpável e o destino seria decidido em uma fração de segundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, Clara estava prestes a confrontar Dona Teresa, o coração disparado. Mas quando ela estava prestes a abrir a porta do escritório da chefe, um grito cortou o ar. Era Carlos, correndo em sua direção, com um olhar aterrorizado.
A cena parecia um filme de suspense e Clara parou, confusa. O que aconteceu? Clara perguntou. O aperto na garganta a deixando mal. Carlos estava pálido, suas mãos tremiam. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Clara, eu preciso te contar uma coisa. É sobre minha esposa. Aquelas palavras pareciam um balde de água fria. A verdade que Clara temia estava prestes a vir à tona, mas ela não estava preparada para o que Carlos disse a seguir. Ela não é quem você pensa. Dona Teresa é a verdadeira dona da empresa. E não só isso, ela... Foi como se o tempo tivesse parado. A princípio, Clara não entendeu. Ela olhou nos olhos dele buscando respostas. O que você quer dizer? Carlos hesitou, os olhos marejados. Ela falsificou documentos, Clara. Tudo o que você vê é apenas uma fachada. Ela está envolvida em negócios obscuros e não é apenas uma chefe rigorosa. Ela é uma manipuladora. E se você e eu nos juntarmos, pode ser fatal para nós dois. Nesse instante, uma porta se abriu ao fundo e um grupo de funcionários se aproximou, ignorando a conversa. Clara viu um deles, um amigo próximo chamado Lucas, lançando um olhar curioso. O ambiente estava se tornando sufocante. Uma onda de ansiedade tomou conta dela. O que Carlos estava dizendo? Ela precisava ouvir mais, os instintos gritando em sua mente. Carlos, não podemos falar aqui. Vamos para um lugar seguro. Clara sussurrou, mas a ideia de continuar a conversa desapareceu quando o telefone de Carlos tocou. Ele atendeu e o rosto dele se transformou em uma máscara de pânico. Achei que tínhamos falado para evitar essa ligação. Carlos gritou e Clara ouviu um eco de ameaças no tom da voz do outro lado. O que estava acontecendo? O mundo ao redor dela começou a girar lentamente e a realidade se tornava cada vez mais distante. Quando Carlos desligou, seus olhos estavam cheios de desespero. Clara, eles sabem, eles sempre estiveram um passo à frente. Se eu não fizer algo agora... A porta do escritório se abriu drasticamente e Dona Teresa apareceu, seu olhar feroz fazendo o peito de Clara apertar. O que está acontecendo aqui? A tensão era palpável. Clara sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Carlos encarou Dona Teresa e uma fúria silenciosa passou entre eles. Clara percebeu que havia mais em jogo do que apenas um romance proibido. Seu coração batia mais rápido. O que Carlos não disse ainda? Que segredos Dona Teresa guardava? Você precisa ir, Carlos, agora! Clara sussurrou. Mas ele hesitou. O olhar dele estava perdido entre os medos que agora pareciam muito reais. Dona Teresa avançou um passo, interrompendo a ligação elétrica. Carlos, se você realmente quiser salvar alguma coisa, pode começar contando a verdade. E Clara, o olhar dela se fixou na jovem com uma intensidade que cortava como vidro. Fique fora disso. Isso não é um jogo. As palavras de Dona Teresa soaram como um ultimato. Tudo que Clara acreditava ter controle estava se desintegrando ao seu redor. Com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, Clara teve certeza de que estava prestes a descobrir verdades inimagináveis. Verdades que poderiam não apenas arruinar seu futuro, mas também colocar em risco suas vidas. Como uma tempestade
prestes a eclodir. O conflito entre eles explodiria de formas que ninguém poderia prever. O destino estava nas mãos deles, mas a escolha parecia mais assustadora do que qualquer coisa que Clara já havia enfrentado. E agora, com o aviso de Dona Teresa ecoando em sua mente, a pergunta pulsava: quem realmente controlava o jogo? Clara sentiu o coração acelerar com o olhar penetrante de Dona Teresa cravado em seu ser. O ambiente ficou pesado, como se a pressão do ar crescesse. Carlos, em pé ao seu lado, parecia congelado, a expressão de pânico estampada em seu rosto. Vai, Carlos, fala! Antes que ela descubra! Clara Su. Nos destruir! Carlos gaguejou, os olhos arregalados enquanto os tremores em suas mãos se intensificavam. Clara queria abraçá-lo, consolar, mas a frieza da situação a mantinha distante. Era um momento em câmera lenta, as palavras não ditas dançando no ar. Dona Teresa, impiedosa, se aproximou ainda mais. Você está pensando que pode fugir da verdade, Carlos? Que pode trair o que eu construí? Cada palavra dela soava como um golpe, um veneno que escorria pelo chão. Clara sabia que algo muito maior estava em jogo. Dona Teresa, Carlos tentou falar, mas as palavras falharam. Isso não é sobre você, é sobre nós. Nós? Ela interrompeu, rindo sardonicamente. Você realmente acha que pode se colocar nesse lugar sem consequências? É isso que você quer, Clara? Ser uma marionete em uma trama maior? A voz dela reverberava na sala, fazendo com que outros funcionários olhassem. Clara queria desmoronar, mas algo dentro dela se aguçou. Um profundo silêncio se instalou. O que mais Dona Teresa sabia? O que mais ela tinha planejado? A tensão era quase insuportável. Carlos a encarou, os olhos cheios de uma mistura de determinação e desespero. Clara, só me escute. Eu não sou apenas o marido dela. Aê, gente, pode parar com isso! Uma voz estrondosa irrompeu através da tensão. Lucas, um colega próximo de Clara, avançou, olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Por que essa cena? Isso é um drama ou o quê? Nesse instante, todos olharam para ele e a atmosfera de pavor deu espaço a uma confusão borbulhante. Foi nesse momento que o telefone de Dona Teresa tocou. Ela atendeu, um sorriso calculado brotando no rosto. Sim, querida. Pronto? Isso não era para estar em andamento. As palavras dela eram perfeitamente controladas, mas Clara notou uma pequena fissura, uma fraqueza que não passou despercebida por ninguém. Dona Teresa se virou e, quando viu os rostos preocupados ao redor, seu sorriso se transformou em uma máscara de desdém. Desculpe, estou ocupada. O plano vai mudar. Sim. Ela interrompeu a chamada e olhou novamente para eles, agora com uma energia ainda mais ameaçadora. Eu não apenas mando aqui, Carlos. Você é apenas um peão em meu tabuleiro. As palavras saíram de seus lábios como veneno e uma onda de choque percorreu os presentes. Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Carlos era um peão? Ele não tinha o poder que pensava ter? Esperem! Clara interveio, as ideias frenéticas girando em sua mente. O que significa isso? Algum plano? O que você realmente quer, Dona Teresa? Ela se virou desafiadora.
enquanto o coração batia forte em seu peito. O olhar de Dona Teresa se estreitou. O que quero? Quero que a verdade venha à tona. E acredite, ela vai. Vocês dois estão mais entrados nisso do que poderiam imaginar. O que você não sabe sobre Carlos e a empresa é devastador. Se ele não abrir a boca, outros farão por ele. E naquele instante, Clara sentiu a necessidade de proteger Carlos, mas a verdade parecia uma camada de gelo pronto para se estilhaçar sob seus pés. O chão tremia. O que você sabe, Dona Teresa? O que você está escondendo? E então, antes que ela pudesse ouvir a resposta, uma explosão irrompeu do final do corredor. Gritos, o som de vidro quebrando. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. A realidade estava prestes a desmoronar e Clara, sem saber para onde olhar, se sentiu presa em uma tempestade de segredos e revelações. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? As peças do tabuleiro começaram a se mover e Clara percebeu que talvez nada fosse o que parecia. E o que havia sido apenas um amor proibido agora parecia estar entrelaçado com traições profundas e segredos obscuros. O som da explosão reverberou por todo o corredor, transformando. Um grito de pânico cortou o ar e, em um piscar de olhos, o escritório virou um mar de desespero. Todos para fora! Uma voz gritou, panfletando o medo. Funcionários começaram a correr e o cheiro de fumaça invadiu o ambiente. Dona Teresa parecia embasbacada, seus olhos arregalados quando fixou o olhar no ponto de origem, o fundo do corredor. A confusão tomou conta e Carlos puxou Clara para perto dele, segurando sua mão com força. "Vamos!" ele implorou. Mas o olhar dele era de alguém que sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Clara estava paralisada. O que estava acontecendo? O que mais Dona Teresa escondia? As pessoas começaram a gritar e a fumaça densa se espalhava, dificultando a visão. Clara tossiu, seus olhos lacrimejando. Carlos estava certo. Era hora de sair. Mas ela não conseguia largar a mão dele. Algumas vozes chamavam por ajuda. A situação parecia descontrolada. Dona Teresa, por outro lado, já parecia ter encontrado seu papel. Com um sorriso autoritário, ela gesticulou como se pudesse retomar o controle daquilo tudo. "Calma! Voltem aos seus postos. Isso é apenas uma falha." Mas sua voz não carregava a segurança que deveria, e muitas pessoas ignoraram suas ordens. Quando uma porta se abriu abruptamente, 2 homens surgiram, chão coberto de fumaça ao redor deles. Clara não conseguia ver claramente, mas suas silhuetas eram familiares. Eram membros da segurança da empresa. Mas algo estava errado. Algo na maneira como eles se moviam parecia ameaçador. "Dona Teresa, precisamos dela agora!" Um dos homens gritou, ignorando o caos. O que eles queriam? O que Dona Teresa estava escondendo? Carlos puxou Clara para trás, como se quisesse protegê-la de algo maior. "Para onde vamos?" ela perguntou, a voz trêmula. "Precisamos achar uma saída!" Carlos respondeu, os olhos ainda fixos nos homens que avançavam, como se soubessem algo que ninguém mais sabia. À medida que se aproximavam, Clara viu Dona Teresa hesitar, sua expressão mudando de controle absoluto para algo mais sombrio. "Nós avisamos que isso poderia acontecer", um dos homens disse. E a fúria nos olhos de Dona Teresa quase inclinava o ar ao redor deles.
Você deixou tudo escapar das suas mãos. O que era isso? Clara sentiu um aperto no peito enquanto as peças começavam a se encaixar, mas não como esperava. Carlos, notando sua confusão, olhou diretamente para ela e sussurrou: Não confie nela, Clara. Ela nunca foi quem parece ser. Dona Teresa então se virou, olhando de Carlos para Clara com um olhar que gelava a alma. Se fizerem o que disse, tudo será resolvido. Ela ameaçou, mas seu tom não tinha a mesma segurança de antes. Clara percebeu que ali naquele momento, o castelo de areia que pensou ser sua vida estava desmoronando. Precisamos de respostas agora! O olhar dele era como o de um lobo faminto. Carlos, desesperado, começou a recuar com Clara, mas ela estava grudada ao lugar. O que era tão importante para eles? Carlos! Clara gritou, mas a voz dela mal passava pela confusão. O que você sabe sobre isso? Neste momento, a porta dos fundos se abriu e uma mulher surgiu. Clara reconhecia. Era Renata, sua antiga colega, que havia saído da empresa meses atrás, sob circunstâncias obscuras. Você não entende, Renata disse, a voz trêmula. Eles estão por trás de tudo. Você precisa ouvir. E então Clara viu o olhar de Carlos se transformar, a expressão dele mudando de medo para uma revelação dolorosa. Você sabia! Não sabia? Ele questionou, mas para si mesmo. E então, tudo o que sempre acreditou pareceu se soltar, como um fio de uma costura. O que Renata sabia? A sala ficou em silêncio absoluto, o estrondo de uma nova onda de compreensão esmagando o restante do pânico. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? As verdades começavam a se desdobrar, cada uma mais impactante que a anterior, enquanto ela se perguntava como tudo poderia estar tão entrelaçado. E ali, diante do desespero acumulado, Clara sabia que algo enorme estava por vir. Algo que mudaria tudo. Mas o que seria? Clara ficou ali, paralisada com o coração na garganta. As palavras de Renata ecoavam em sua mente. Eles estão por trás de tudo. O olhar de Carlos estava aflito, mas havia uma determinação pulsante em seu rosto. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Dona Teresa, com a expressão sombria, estava prestes a falar. Mas antes que pudesse emitir qualquer som, uma nova explosão irrompeu do final. Clara se lançou para um lado, puxando Carlos com ela. Tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. O som era ensurdecedor, como o retumbar de um trovão. A luz piscava e as janelas vibravam, enquanto os gritos se intensificavam. Isso não é seguro! Carlos gritou, seus olhos arregalados de terror. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se espalhar e o cheiro de combustível preenchia o ar. Era uma situação insustentável. Dona Teresa se virou, a fúria emanando dela. Vocês todos, voltem para seus postos! Mas as pessoas começaram a empurrar uma a outra, em pânico, correndo em direção à saída. Os homens de segurança estavam agora agitados, como se o caos despertasse algo feroz dentro deles. Clara sentiu que a situação estava saindo de controle. Então um grito cortou o ar. E não era um grito qualquer, era de Lucas, seu amigo mais próximo. Ele estava encurralado contra a parede e um dos homens de segurança o estava segurando com força. O que você fez, Dona Teresa? O que mais você esconde? Lucas estava tremendo, mas a coragem em seus olhos iluminava a escuridão da situação. Dona Teresa então se virou lentamente, a expressão agora muito diferente. Você não sabe de nada, Lucas. Está muito além de você.
E, em um movimento brusco, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno dispositivo que começou a titar. Um dispositivo de detonação. O choque que percorreu a sala foi cortante. Clara foi a primeira a perceber. Não! O que você está fazendo? Ela avançou, tentando interceptar Dona Teresa, mas a mulher estava no controle total, a confiança emanando dela com uma frieza mortal. Pode ser o que você quiser, Clara, mas você está jogando com o fogo. Dona Teresa disse, o sorriso curvado nos lábios. São vocês, os peões, não eu. Eu sou a rainha no tabuleiro. E chegou a hora de finalizar o jogo. Carlos se lançou em direção a Clara. Não podemos deixá-la. Ela vai explodir tudo. Ele estava em pânico, a adrenalina correndo por suas veias. A ligação esperada entre eles agora parecia perigosa. Mas por quê? O que você quer? Clara berrou, a voz embargada de emoção. Não estava disposto a aceitar isso como fim. Os olhos de Dona Teresa brilharam como dois faróis em uma noite densa. Controle, respondeu Dona Teresa, quase sardônica. É tudo o que sempre quis. E com a explosão, tudo estará sob meu domínio mais uma vez. E antes que Clara pudesse reagir, Dona Teresa pressionou um botão. O alarme soou. Um rugido sombrio que fez com que todos ao redor congelassem. As paredes vibraram e Clara viu a expressão de horror nos rostos dos colegas. Dona Teresa, não! Você não pode fazer isso! Clara gritou. A fúria dela agora parecia ceder a um senso de urgência. Eu não sou o monstro que você pensa! A chefe respondeu, sua voz se elevando em um tom quase triunfante. Sou a solução para um problema que vocês nem conseguem imaginar. E com cada explosão eu vou me vingar de quem me traiu. Então, quando tudo parecia perdido, a porta se abriu novamente e um grupo de policiais entrou correndo. Todos para fora! É uma emergência! Um oficial disparou a sua arma para o alto. Tudo explodiu em um caos ainda maior. A sala ficou cheia de gritos. O desespero agora é palpável. Carlos, vamos! Clara puxou, mas ele hesitou. Seu olhar estava fixo em Dona Teresa, que ainda segurava o dispositivo, como se estivesse à beira de um precipício. Não confie nela, Clara! Carlos alertou, mas a confusão tomou conta. Eu sempre tivera um plano, Dona Teresa proclamou. E então lançou a bomba no chão. A explosão foi como um relâmpago cortando a escuridão. E Clara, no meio do pânico, viu tudo ao seu redor começar a desmoronar. Amigos, segredos e mentiras. Não! Clara gritou. E o mundo ao seu redor se fechou em um grito ensurdecedor. Ela percebeu que precisava fazer algo, e rápido. A realidade que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Mas como poderiam sobreviver a isso? E naquele instante, tudo o que pensou saber estava em ruínas. O que mais estava escondido sob a superfície? A pergunta pulsava na mente dela, enquanto Clara se perguntava qual seria o custo final da verdade que estava prestes a... Clara ficou ali, paralisada com o coração na garganta. As palavras de Renata ecoavam em sua mente. Eles estão por trás de tudo! O olhar de Carlos estava aflito, mas havia uma determinação pulsante em seu rosto. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Dona Teresa estava prestes a falar. Mas antes que pudesse emitir qualquer som, uma nova explosão irrompeu do final do corredor. Clara se lançou para um lado, puxando Carlos com ela.
Tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. O som era ensurdecedor, como o retumbar de um trovão. A luz piscava e as janelas vibravam enquanto os gritos se intensificavam. Isso não é seguro! Carlos gritou, seus olhos arregalados de terror. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se espalhar e o cheiro de combustível preenchia o ar. Era uma situação insustentável. Dona Teresa se virou, a fúria emanando dela. Vocês todos voltem para os seus postos! Mas as pessoas começaram a empurrar uma a outra, em pânico, correndo em direção à saída. Os homens de segurança estavam agora agitados, como se o caos despertasse algo feroz dentro deles. Clara sentiu que a situação estava saindo de controle. Então um grito cortou o ar, e não era um grito qualquer. Era de Lucas, seu amigo mais próximo. Ele estava encurralado contra a parede, e um dos homens de segurança o estava segurando com força. O que você fez, Dona Teresa? O que mais você esconde? Lucas estava tremendo, mas a coragem em seus olhos iluminava a escuridão da situação. Dona Teresa então se virou lentamente, a expressão agora muito diferente. Você não sabe de nada, Lucas! Está muito além de você. E em um movimento brusco, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno dispositivo que começou a apitar. Um dispositivo de detonação. O choque que percorreu a sala foi cortante. Clara foi a primeira a perceber. Não? O que você está fazendo? Ela avançou, tentando interceptar Dona Teresa, mas a mulher estava no controle total, a confiança emanando dela com uma frieza mortal. Pode ser o que você quiser, Clara, mas você está jogando com o fogo. Dona Teresa disse, o sorriso curvado nos lábios. E com cada explosão, eu vou me vingar de quem me traiu. O pânico se espalhou rapidamente. A sala vibrou e as pessoas começaram a se agitar ainda mais. Carlos segurou Clara pela mão, puxando-a com força. Precisamos sair, ele gritou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Clara sentiu uma mistura de medo e confusão. Era como se o mundo estivesse se despedaçando. Foi nesse momento de desespero que ela decidiu fazer algo extremamente impulsivo. Carlos precisa ir atrás do Lucas! Ele precisa de ajuda! Clara ordenou, quase gritando, e sem pensar duas vezes, soltou-se da mão dele. Clara, não! Carlos protestou, mas já era tarde. Clara correu em direção a Lucas, que estava à mercê dos homens de segurança. O olhar dele era de pavor e todo o resto parecia desvanecer. Ela não podia deixar que ele ficasse ali. Ao se aproximar, Clara percebeu que Dona Teresa também estava se movendo em direção ao grupo. Chega! A chefe gritou, sua voz cortante ecoando como um golpe. Isso acaba aqui! Ninguém vai sair sem pagar o preço. E como se tivesse pressionado um botão em suas palavras, os homens de segurança cercaram Lucas e começaram a empurrá-lo contra a parede. O pânico tomou conta da sala. Por favor! Lucas gritou, os olhos cheios de lágrimas. Não me levem! O coração de Clara se partiu ao ver o desespero dele. Clara, me ajuda! Ele implorou com uma vulnerabilidade que a despedaçou. A explosão era iminente e ela tinha que agir. Solte-o! Clara gritou, tirando toda a coragem do fundo de sua alma. E, surpreendentemente, Dona Teresa parou. Olhou para Clara com um misto de raiva e curiosidade. O grupo de segurança hesitou, aparentemente intrigado. Você ainda acha que pode mudar alguma coisa aqui? Todos estão perdidos, Dona Teresa disse, os músculos do rosto tensionando. A tensão estava insuportável.
O que era esse controle que ela ainda tinha naquele momento? E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem, entre os de segurança, se moveu em direção a Clara. O que aconteceu em seguida vibrava com um misto de surpresa e horror. Em um movimento rápido, ele puxou seu uniforme, tirando a máscara que o ocultava. As feições eram familiares. Clara ficou em choque. Mark? Ela sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Era o namorado dela, que ela pensou ter perdido meses atrás em um acidente. Você está e dentrão, kkkk. E você se sentirá. Ah, sim, minha paz. Calmei, Mora, me deixem. Ela era muito mais profunda do que existia antes. Então, ela abriu ao som da dele, que queria esquincar, mostrar a dele o seu coração aporrada por todos. E debaixo da capa, o namorado dela, em choque. Minha paz. E você então ficará surpresa. Sabe que bebê ela sentou? Ela virou? Falou-se. E de vivo? A pergunta ecoou como um grito silencioso e o olhar dele estava enterrado em 1000 emoções. Sim, e isso aqui tudo faz parte do plano. Mark respondeu, e a realidade de Clara distorceu-se imediatamente. O que isso significava? Todo esse tempo eu trabalhei para Dona Teresa. Ela não é a única que pensa os segredos. As palavras acertaram Clara como um soco no estômago. A traição era palpável e o espaço ao seu redor começou a desmoronar. O que mais ela não sabia? Os olhos de Carlos, a expressão do medo. Tudo começava a fazer sentido. Uma rede de mentiras. E agora ela estava bem no meio. Num instante, tudo estava prestes a ir para o ar. E a verdade que Clara havia buscado estava mais perto do que nunca. Mas e agora? O que mais estava escondido atrás da máscara de Mark? Que jogo era esse? E quem de fato era o verdadeiro inimigo? Clara ficou ali paralisada com o coração na garganta. As palavras de Renata ecoavam em sua mente. Eles estão por trás de tudo. O olhar de Carlos estava aflito, mas havia uma determinação pulsante em seu rosto. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Dona Teresa estava prestes a falar, mas antes que pudesse emitir qualquer som, uma nova explosão irrompeu do final do corredor. Clara se lançou para um lado, puxando Carlos com ela. Tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. O som era ensurdecedor, como o retumbar de um trovão. A luz piscava e as janelas vibravam enquanto os gritos se intensificavam. Isso não é seguro! Carlos gritou, seus olhos arregalados de terror. Clara sentiu o frio na espinha. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se espalhar e o cheiro de combustível preenchia o ar. Era uma situação insustentável. Dona Teresa se virou, a fúria emanando dela. Vocês todos, voltem para seus postos! Mas as pessoas começaram a empurrar uma outra, em pânico, correndo em direção à saída. Os homens de segurança estavam agora agitados, como se o caos despertasse algo feroz dentro deles. Clara sentiu que a situação estava saindo de controle. Então, um grito cortou o ar. E não era um grito qualquer. Era de Lucas, seu amigo mais próximo. Ele estava encurralado contra a parede, e um dos homens de segurança o estava segurando com força. O que você fez, Dona Teresa? O que mais você esconde? Lucas estava tremendo, mas a coragem em seus olhos iluminava a escuridão da situação.
Dona Teresa então se virou lentamente, a expressão agora muito diferente. Você não sabe de nada, Lucas. Está muito além de você. E em um movimento brusco, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno dispositivo que começou a apitar. Um dispositivo de detonação. O choque que percorreu a sala foi cortante. Clara foi a primeira a perceber. Não! O que você está fazendo? Ela avançou, tentando interceptar Dona Teresa. Mas a mulher estava no controle total. A confiança emanando dela com uma frieza mortal. Pode ser o que você quiser, Clara, mas você está jogando com fogo. Dona Teresa disse, o sorriso curvado nos lábios. E com cada explosão, eu vou me vingar de quem me traiu. O pânico se espalhou rapidamente. A sala vibrou e as pessoas começaram a se agitar ainda mais. Carlos segurou Clara pela mão, puxando-a com força. Precisamos sair. Ele gritou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Clara sentia uma mistura de medo e confusão. Era como se o mundo estivesse se despedaçando. Foi nesse momento de desespero que ela decidiu fazer algo extremamente impulsivo. Carlos precisa ir atrás do Lucas. Ele precisa de ajuda. Clara ordenou, quase gritando. E sem pensar duas vezes, soltou-se da mão dele. Clara, não! Carlos protestou. Mas já era tarde. Clara correu em direção a Lucas, que estava à mercê dos homens de segurança. O olhar dele era de pavor, e todo o resto parecia desvanecer. Ela não podia deixar que ele ficasse ali. Ao se aproximar, Clara percebeu que Dona Teresa também estava se movendo em direção ao grupo. Chega! A chefe gritou, sua voz cortante ecoando como um golpe. Isso acaba aqui! Ninguém vai sair sem pagar o preço! E como se tivesse pressionado um botão, em suas palavras, os homens de segurança cercaram Lucas e começaram a empurrá-lo contra a parede. O pânico tomou conta da sala. Por favor, Lucas gritou, os olhos cheios de lágrimas. Não me levem! O coração de Clara se partiu ao ver o desespero dele. Clara, me ajuda! E implorou com uma vulnerabilidade que a despedaçou. A explosão era iminente e ela tinha que agir. Solte-o! Clara gritou, tirando toda a coragem do fundo de sua alma. E, surpreendentemente, Dona Teresa parou. Olhou para Clara com um misto de raiva e curiosidade. O grupo de segurança hesitou, aparentemente intrigado. Você ainda acha que pode mudar alguma coisa aqui? Todos estão perdidos! Dona Teresa disse, os músculos do rosto tensionando. A tensão estava insuportável. O que era esse controle que ela ainda tinha naquele momento? E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem entre os de segurança se moveu em direção a Clara. O que aconteceu em seguida vibrava com um misto de surpresa e horror. Em um movimento rápido, ele puxou seu uniforme, tirando a máscara que o ocultava. As feições eram familiares. Clara ficou em choque. Mark, ela sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Era o namorado dela, que ela pensou ter perdido meses atrás em um acidente. Você está vivo? A pergunta ecoou como um grito silencioso e o olhar nele estava enterrado em 1000 emoções. Sim, e isso aqui tudo faz parte do plano. Mark respondeu e a realidade de Clara distorceu-se imediatamente. O que isso significava? Todo esse tempo eu trabalhei para Dona Teresa. Ela não é a única que tem seus segredos. As palavras acertaram Clara como um soco no estômago. A traição era palpável e o espaço ao seu redor começou a desmoronar. O que mais ela não sabia? Os olhos de Carlos, a expressão do medo. Tudo começava a fazer sentido. Uma rede de mentiras e agora ela estava bem no meio. Clara, eu não queria que você soubesse assim.
Mas a verdade é que eu sou o verdadeiro chefe aqui, Mark revelou. E as palavras dele foram como um golpe. O choque foi devastador. E os rostos que antes apresentavam desespero agora estavam imersos na confusão. Você trabalhou com ela? Clara não conseguia acreditar. A partir do momento em que tudo parecia desmoronar, seu mundo agora estava sendo moldado por alguém que confiava. Carlos recuou, parecendo derrotado, e isso partiu seu coração. Era parte do jogo, Clara. A empresa, todos esses planos. Você nunca imaginou que eu poderia estar infiltrado, Mark falou. A frieza em seu tom, cortando diretamente os laços que uma vez foram. Dona Teresa só queria poder. E eu só queria você. Mas a que custo? Clara gritou, a voz tremendo, sentindo que o chão se abria sob ela. O pânico e a raiva se misturavam dentro dela. Você enganou todos nós. Em quem eu realmente posso confiar? Dona Teresa, com um sorriso sádico, observava a cena, como se visse um espetáculo encenado. E se você quiser saber quem é o verdadeiro vilão, Clara, prepare-se. O jogo está apenas começando e futuras revelações virão, que poderão nos destruir a todos. Clara sente que a história que conhecia esfumaçou diante dela. Enquanto Mark se aproximava, sua presença, antes reconfortante, agora se tornando uma sombra ameaçadora. A única certeza que ela tinha agora era que a verdade que tanto buscava poderia ser a ruína dela e de todos ao seu redor. E a única pergunta que ecoava era: quem realmente estava no jogo e a que risco ela se exporia para descobrir? A escuridão parecia engolir a esperança. A dúvida atormentava sua alma, enquanto todos ao seu redor se preparavam para enfrentar o próximo ato desse drama terrível. Clara ficou ali, paralisada, com o coração na garganta. As palavras de Renata ecoavam em sua mente. Eles estão por trás de tudo. O olhar de Carlos estava aflito. Mas tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. O som era ensurdecedor como o retumbar de um trovão. A luz piscava e as janelas vibravam enquanto os gritos se intensificavam. Isso não é seguro, Carlos gritou, seus olhos arregalados de terror. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se espalhar e o cheiro de combustível preenchia o ar. Era uma situação insustentável. Dona Teresa se virou, a fúria emanando dela. Vocês todos voltem para seus postos! Mas as pessoas começaram a empurrar uma a outra em pânico, correndo em direção à saída. Os homens de segurança estavam agora agitados, como se o caos despertasse algo feroz dentro deles. Clara sentiu que a situação estava saindo de controle. Então um grito cortou o ar. E não era um grito qualquer. Era de Lucas, seu amigo mais próximo. Ele estava encurralado contra a parede. E um dos homens de segurança o estava segurando com força. O que você fez, Dona Teresa? O que mais você esconde? Lucas estava tremendo, mas a coragem em seus olhos iluminava a escuridão da situação. Dona Teresa então se virou lentamente, a expressão agora muito diferente. Você não sabe de nada, Lucas. Está muito além de você. E, em um movimento brusco, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno dispositivo que começou a apitar. Um dispositivo de detonação. O choque que percorreu a sala foi cortante. Clara foi a primeira a perceber. Não! O que você está fazendo? Ela avançou,
tentando interceptar Dona Teresa, mas a mulher estava no controle total, a confiança emanando dela com uma frieza mortal. Pode ser o que você quiser, Clara, mas você está jogando com o fogo, Dona Teresa disse, o sorriso curvado nos lábios. E com cada explosão eu vou me vingar de quem me traiu. O pânico se espalhou rapidamente. A sala vibrou e as pessoas começaram a se agitar ainda mais. Carly segurou Clara pela mão, puxando-a com força. Precisamos sair! Ele gritou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Clara sentiu uma mistura de medo e confusão. Era como se o mundo estivesse se despedaçando. Foi nesse momento de desespero que ela decidiu fazer algo extremamente impulsivo. Carlos, precisa ir atrás do Lucas. Ele precisa de ajuda, Clara ordenou, quase gritando, e sem pensar duas vezes, soltou-se da mão dele. Clara, não! Carlos protestou, mas já era tarde. Clara correu em direção a Lucas, que estava à mercê dos homens de segurança. O olhar dele era de pavor e todo o resto parecia desvanecer. Ela não podia deixar que ele ficasse ali. Ao se aproximar, Clara percebeu que Dona Teresa também estava se movendo em direção ao grupo. Chega! A chefe gritou, sua voz cortante ecoando como um golpe. Isso acaba aqui. Ninguém vai sair sem pagar o preço. E como se tivesse pressionado um botão em suas palavras, os homens de segurança cercaram Lucas e começaram a empurrá-lo contra a parede. O pânico tomou conta da sala. Por favor, Lucas gritou, os olhos cheios de lágrimas. Não me levem! O coração de Clara se partiu ao ver o desespero dele. Clara, me ajuda! Ele implorou com uma vulnerabilidade que a despedaçou. A explosão era iminente e ela tinha que agir. Solte-o! Clara gritou, tirando toda a coragem do fundo de sua alma. E, surpreendentemente, Dona Teresa parou. Olhou para Clara com um misto de raiva e curiosidade. O grupo de segurança hesitou, aparentemente intrigado. Você ainda acha que pode mudar alguma coisa aqui? Todos estão perdidos, Dona Teresa disse, os músculos do rosto tensionando. A tensão estava insuportável. O que era esse controle que ela ainda tinha naquele momento? E então a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem entre os de segurança se moveu em direção a Clara. O que aconteceu em seguida vibrava com um misto de surpresa e horror. Em um movimento rápido, ele puxou seu uniforme, tirando a máscara que o ocultava. As feições eram familiares. Clara ficou em choque. Mark? Ela sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Era um namorado dela, que ela pensou ter perdido meses atrás em um acidente. Você está vivo? A pergunta ecoou como um grito silencioso e o olhar dele estava enterrado em 1000 emoções. Sim, e isso aqui tudo faz parte do plano, Mark respondeu, e a realidade de Clara distorceu-se imediatamente. O que isso significava? Todo esse tempo eu trabalhei para Dona Teresa. Ela não é a única que tem seus segredos. As palavras acertaram Clara como um soco no estômago. A traição era palpável e o espaço ao seu redor começou a desmoronar. O que mais ela não sabia? Os olhos de Carlos, a expressão do medo, tudo começava a fazer sentido. Uma rede de mentiras. E agora ela estava bem no meio. Clara, eu não queria que você soubesse assim, mas a verdade é que eu sou o verdadeiro chefe aqui. Mark revelou, e as palavras dele foram como um golpe. O choque foi devastador. E os rostos que antes apresentavam desespero, agora estavam imersos na confusão. Você trabalhou com ela? Clara não conseguia acreditar. A partir do momento em que tudo parecia desmoronar,
Seu mundo agora estava sendo moldado por alguém que confiava. Carlos recuou, parecendo derrotado, e isso partiu seu coração. Era parte do jogo, Clara. A empresa, todos esses planos. Você nunca imaginou que eu pudesse estar infiltrado? Mark falou, a frieza em seu tom cortando diretamente os laços que uma vez foram. Dona Teresa só queria poder. E eu só queria você. Mas a que custo? Clara gritou, a voz tremendo, sentindo que o chão se abria sob ela. O pânico e a raiva se misturavam dentro dela. Você enganou todos nós. Em quem eu realmente posso confiar? Dona Teresa, com um sorriso sádico, observava a cena, como se visse um espetáculo encenado. E se você quiser saber quem é o verdadeiro vilão, Clara, prepare-se. O jogo está apenas começando e futuras revelações virão, que poderão nos destruir a todos. Nesse instante, as luzes começaram a piscar de forma frenética e um som ensurdecedor tomou conta do ambiente. A sala tremeu. Não! O que está acontecendo? Clara gritou, o coração na boca, mas Mark já não estava mais ao seu lado. Ele havia desaparecido na confusão. Mark, ela gritou, olhando em volta e não vendo nada. O pânico a envelopou. Dona Teresa havia perdido o controle e todos os presentes estavam em um frenesi. Olhares de medo e confusão se espalhavam pela sala. Mas antes que Clara pudesse se dar conta, algo a atingiu. Um impacto forte a empurrou contra a parede. Clara sentiu a dor. Mas a atenção dela estava presa em Dona Teresa, que, com uma expressão de triunfo, segurava outro dispositivo explosivo. Vocês nunca entenderão! Isso é maior do que todos vocês! Gritou Dona Teresa, rindo freneticamente. E então, a cena mais inesperada ocorreu. Do corredor, uma figura encapuzada apareceu, levantando a mão e apontando um dispositivo apontado para a chefona. Chega! Foi o que a figura gritou, a voz reverberando. Dona Teresa congelou no lugar, o olhar dela transbordando uma mistura de choque e compreensão. Em um movimento suave, a figura se aproximou, revelando o rosto. Era Renata. Você estava no meio de tudo isso? Clara estava perplexa. As peças estavam se juntando de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. Nós precisamos acabar com isso, Clara. Renata disse, a determinação em sua voz ressoando nas paredes. A verdade vai vir à tona e você terá que escolher de que lado estar. Clara mal tinha palavras, sentindo o mundo ao seu redor desmoronar. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão se intensificava e a sala parecia estar à beira de um colapso. Ela já não sabia mais em quem confiar. E assim, enquanto a fumaça se espalhava e o caos reinava, uma pergunta passou pela mente dela. Quem seriam os aliados e quem seriam os inimigos? A batalha estava apenas começando e Clara percebeu que seu destino e o de todos ao seu redor estavam ligados a um fio cada vez mais fino. Clara ficou ali, paralisada, com o coração na garganta. As palavras de Renata ecoavam em sua mente. Eles estão por trás de tudo. O olhar de Carlos estava aflito. Mas havia uma determinação pulsante em seu rosto. O momento ficou pesado e cada segundo parecia uma eternidade. Dona Teresa estava prestes a falar, mas antes que pudesse emitir qualquer som, a sala temeu com uma nova explosão. O chão parecia se abrir e Clara sentiu a pressão do medo apertando seu peito. Ela se lançou para o lado, puxando Carlos com ela. Mas a fumaça começou a se espalhar, misturando-se ao caos.
Isso não é seguro! Carlos gritou, os olhos arregalados. As pessoas ao redor começavam a empurrar-se, tentando encontrar. Dona Teresa, em meio ao tumulto, levantou a mão com o dispositivo. Vocês nunca entenderão. Isso é maior do que todos vocês. Sua voz cortou o barulho como uma faca. Ela estava no controle. Ou pelo menos pensava que estava. Mas neste momento, Renata avançou, segurando sua arma com determinação. Chega! Renata gritou, e a sala ficou em silêncio por um instante. Todos os olhares se voltando para ela. A figura tinha um brilho intenso nos olhos. Uma queima de ousadia em meio ao desespero. Clara pensou em como tudo parecia uma tempestade, cada fração de segundo pesada como chumbo. Dona Teresa congelou. Você realmente acha que tem poder aqui? Desprezo na voz dela era palpável, mas Renata não recuou. Ela se aproximou mais e Clara viu a fraqueza nos olhos de Dona Teresa. Isso aqui não é apenas sua empresa, Teresa, Renata disse, elevando a voz, enquanto Clara sentiu o calor da tensão aumentando. Mas antes que Clara pudesse entender completamente, um novo estrondo reverberou na sala, mas não era uma explosão, era uma sirene. A segurança da empresa havia se mobilizado e Clara sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Mas o verdadeiro problema surgiu na forma de uma figura inesperada. Mark. Ele apareceu. A expressão no rosto era uma mistura de dor e determinação. Prendam ela! Gritou, apontando para Dona Teresa. Mas a direção onde ele estava olhando não era apenas para a chefe. Ela é a responsável. O coração de Clara parou. O quê? Mark, como você pode? Ela estava confusa, mas o olhar dele dizia tudo. Ele se voltou para Clara e a realidade começou a se desdobrar em sua mente. Clara, tudo isso foi um plano. Fui eu quem orquestrou tudo desde o começo. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu uma onda de choque percorrê-la. O quê? Mas você estava do meu lado! A dor nas palavras dela era palpável. Todas as risadas, todas as promessas, agora se transformavam em veneno. As coisas nunca foram o que pareciam, Clara! Mark respondeu, a voz tensa. Dona Teresa e eu, nós somos aliados. Nós dois sempre fomos. O peso da traição paralisou Clara. Carlos olhou para Mark e o desespero se transformou em incredulidade. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Renata, sem palavras, ficou em silêncio, os olhos arregalados ao perceber que havia um novo layer de traição naquela sala. O jogo estava mudando e todos estavam começando a ver que não sabiam nada. Dona Teresa, sentindo a maré mudar, riu. Vejo que a peça do tabuleiro se moveu, mas isso não muda o que está por vir. A intensidade em sua voz voltou com força. Vocês ainda estão todos perdidos. Clara lutou contra as lágrimas. Como você pôde, Mark? A voz dela soava como uma lâmina cortante. Ele hesitou. Era um jogo, Clara. Um grande jogo. E você se tornou parte dele. Mas agora estamos próximos de perder tudo. A sala, agora tingida por uma nuvem pesada de fumaça, mais parecia um ringue de luta. O veneno das palavras flutuava no ar denso. Tudo que Clara acreditava estava em ruínas. E o que mais poderia acontecer? Dona Teresa sorria, mas não era um sorriso vitorioso. Era selvagem, como se estivesse apreciando cada segundo do caos. Clara sabia que não era apenas sobre escapar, era a luta por poder, pela verdade, pelo que restava da sua vida. E, no final, uma pergunta pairava no ar.
quem sairia vencedor desse jogo mortal? Clara mal conseguia respirar. O ar estava pesado com a fumaça e os rostos ao redor se misturavam em um borrão de incerteza. As palavras de Mark reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Eu sou o verdadeiro chefe aqui. O chão parecia se separar sob seus pés e uma onda de desespero tomou conta dela. O que mais estava em jogo? Carlos, em um gesto de bravura, se adiantou. Vocês não podem fazer isso! Gritou, encarando Dona Teresa e Mark, desafiando-os. A sala estava uma balbúrdia e o tempo parecia se arrastar. O rugido da sirene continuava como um aviso em meio ao caos. Clara sentiu o coração disparar. O que eles realmente queriam? Todos cairão, um por um, Dona Teresa respondeu com um sorriso maléfico. O que estava por trás de seu controle? O que mais ela havia escondido? Renata olhou para Clara e um entendimento silencioso passou entre elas. Precisamos tomar as rédeas disso agora! A determinação na voz dela era palpável. E nesse instante, Clara soube que a única saída era confrontar a verdade. Uma verdade que poderia destruir tudo, mas que também poderia libertá-los. Mark, você precisa decidir de que lado está, Clara falou, a voz tremendo, mas firme. A expressão de Mark vacilou e, por um momento, Clara viu um fragmento de humanidade em seu olhar. Você acha que isso é amor? O que você realmente quer? Com um olhar de dor, Mark hesitou. Eu só queria proteger você, mas a voz dele soava fraca, como se estivesse se perdendo em um mar de traições. Protegê-la? Você a colocou em perigo. Carlos interveio, a fúria na voz dele crescente. Chega de jogos. Chegou a hora de acabar com isso. Dona Teresa riu, mas não era uma risada de vitória. Era uma risada de desespero. Vocês realmente acham que podem mudar algo? Eu sou uma força da natureza. Este jogo só acaba quando eu decidir. Mas Renata, sem pensar duas vezes, pulou para a frente. Não chegou a hora de expor a verdade. E ela apontou a arma para Dona Teresa. Sua mão firme, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Clara viu medo nos olhos de Dona Teresa pela primeira vez. A imperatriz tinha encontrado nessa revolta uma falha. Você não sabe no que está se metendo, ela gritou. Mas a determinação se espalhou. E ali, naquela fração de segundo, tudo parecia congelar. Clara sentiu uma onda de esperança. A verdade libertará todos nós. Ninguém precisa ser vilão. Suas palavras pairaram no ar e Carlos a olhou, um novo entendimento refletido em seu olhar. Clara, Mark começou, mas ela interrompeu. Se você realmente se importa, vamos juntos. Deixe isso para trás e não olhe mais para o que fazemos. Precisamos expor Dona Teresa. A tensão explodiu em um instante. A sala estava à beira de um colapso e Clara fazia sua escolha. A verdade estava mais viva do que nunca. Estamos juntos! Vamos expor este jogo e que todos saibam a verdade. Mas antes que pudessem agir, o chão tremulou novamente e uma nova explosão estremeceu a estrutura. A fumaça começou a tomar conta de tudo. Clara sentiu seu coração disparar. Foi você, não foi, Teresa? Eu controlei tudo. Tudo! Isso é só o começo. Dona Teresa riu e a sala começou a entrar em colapso. E naquele momento, Clara percebeu que a luta ainda não havia acabado. O que viria a seguir? Ninguém tinha certeza, mas os laços que os uniam estavam prestes a serem testados. Naquela batalha por liberdade, qual seria o preço que teriam que pagar? Ela ficou ali, com os olhos nos rostos conhecidos que agora eram estranhos. Vamos sair daqui!
gritou, ciente de que estavam em uma corrida contra o tempo. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Mal podemos esperar para ouvir o que você pensou. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e... faz!